Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha a tia Paty aqui mais uma vez, trazendo para vocês aulinha de português. Hoje é dia 18 de fevereiro, hoje é quinta-feira, e nós vamos falar mais uma vez sobre sentido conotativo. Nós falamos disso na última aula e fizemos ali, né, a identificação, a diferenciação entre sentido conotativo e sentido denotativo. Acho melhor a gente dar uma olhadinha aqui de novo, né? Eu deixei aqui já no jeito para a gente dar uma olhadinha, né? Olha que interessante aqui, ó. Nós temos aqui a definição dos sentidos de denotação e conotação. Já já a gente vai lá para o livro de português na página 14, tá bom? Mas por enquanto nós vamos ficar aqui lembrando e relembrando alguns conceitos que a gente já falou na aula anterior de denotação e conotação. Como nós falamos na aula anterior, o sentido denotativo é aquele que vai expressar o real sentido da palavra. É exatamente o sentido literal das palavras, assim como nós encontramos nos dicionários. E a conotação é o sentido figurado. É um sentido que a gente vai atribuir dando novos significados às palavras para que possamos utilizá-las de uma maneira um pouco mais eficaz quanto àquilo que está sendo expresso em um texto ou um raciocínio. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa imagem que a gente também mostrou ela na última aula. Quero perguntar para vocês, esse menininho que está engolindo o sapo é sentido conotativo ou denotativo? Tempo para os meus alunos. Tic-tac, tic-tac. É conotativo ou denotativo? O que você acha? Lembra que na última aula a gente falou a respeito disso? Ah, não aguento mais engolir sapo. Sabe o que isso significa? É um sentido o quê? Você acertou. Denotativo. Não, enganei vocês, né? É o conotativo, gente. O denotativo, como a gente viu aqui, ó, ele é o sentido que expressa o real significado literal, como está nos dicionários. Jamais você vai ver no dicionário que o sapo é um animalzinho para ser engolido, né, para ser colocado goela abaixo. Não. O sentido é conotativo. Por quê? É uma expressão que a gente coloca quando a gente está passando por uma situação muito difícil, em que a gente tem que ouvir as coisas e não pode reclamar. Então, esse é o significado de engolir sapo, né? É quando você está querendo expressar algo em relação à situação que você está vivendo, você usa uma expressão que foi ali criada, inventada para atribuir sentido ao que está sendo colocado. Então, ali é o sentido conotativo, tá bom? Olha aqui que interessante aqui essa tirinha, ó. A moça diz assim, ó, às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba, né? Nunca acaba, né? A bateria dele não acaba. Por que ela disse que a bateria dele não acaba? Ele é um menino, ele não utiliza pilhas, ele não utiliza bateria, mas ela utilizou a palavra bateria para dar o entendimento de que ele tem muita energia, certo? Então aqui foi utilizado mais uma vez o sentido que conotativo, que é o que a gente vai utilizar nos exercícios de hoje, certo? Olha mais um exercício que a gente tem aqui, ó, mais uma tirinha, ó. Pronto, siga essa receita que eu lhe garanto que emagrecerá. Sério, doutor? Aí colocou a receita, né, amarrada a uma bicicleta e a mulher começou a correr atrás da receita, né? Ou seja, ela está seguindo a receita. Claro que ela está seguindo da maneira errada, ela está levando ao pé da letra aquilo que o médico colocou como sentido conotativo, ok? E aqui, ó, mais uma vez, uma tabelinha para você compreender bem legal, ó. Sentido denotativo é o sentido real de uma palavra. Permite uma única interpretação. É aquele significado real como está no dicionário, certo? Aqui, o sentido figurado, ele permite várias interpretações. É um contexto rico, expressivo, tem mais de um sentido, ok? Geralmente nós vamos utilizar aonde o sentido conotativo? Nos poemas, nos romances, nas propagandas, né, em textos publicitários, literários, ok? Então é isso que nós estamos expondo aqui hoje, a denotação. Mais uma vez, para você nunca se esquecer, sentido denotativo como está no dicionário, ó,
de dicionário, denotativo, dicionário, é o sentido no sentido real da palavra, e conotação é o sentido figurado, é aquilo que se quer dizer, mas que está se expressando através de termos que são utilizados na hora, utilizando a criatividade para expressar o que se sente, ok? Já também, na aula de hoje, nós vamos ter um segundo assunto, mas antes da gente avançar, deixa eu colocar aqui para vocês mais uma vez, né, aonde nós estamos. Olha aqui, nós estamos agora na página 14, tá? Aqui diz sentido conotativo, tá bom? O sentido conotativo é o sentido que dá a uma palavra a sensação, o entendimento que é figurado, tá bom? Vamos entender assim, o sentido figurado das palavras, tá bom? Como que você vai entender isso? Olha aqui na letra A, diz assim, ó, aquele homem tinha um olhar de pedra. Ninguém tem pedra nos olhos, certo? Então, o que quer dizer a palavra pedra dentro da expressão olhar de pedra? Aquele homem tinha um olhar de pedra. Que significa? É um olhar insensível, um olhar duro, porque a pedra tem essa característica de dureza, né? Então é isso que a frase quer dizer. Quer ver a letra B, ó? Ela está uma fera hoje. Será que ela é um animal? Não, a palavra fera aqui está relacionado ao humor dela. Ela está brava, ela está nervosa, ela está irritada, certo? A letra C, você é um raio de luz na minha vida. Um raio de luz? Ninguém é um raio de luz. Mas o que a expressão raio de luz está fazendo nessa frase? Está significando, por exemplo, que alguém representa um brilho a mais, uma alegria a mais, uma felicidade a mais na vida de outra pessoa, certo? A letra D, a frase da dona Florinda, né? Meu filho é um tesouro, né? Por que tesouro? Porque tesouro, logicamente, não é aquele baú cheio de moedas, né, que os piratas vivem procurando. Nesse sentido, a palavra tesouro significa que ele é maravilhoso, precioso, que ele não tem preço, que ele é muito valoroso, certo? Mas não param por aqui os nossos exemplos. A gente vai até a questão com a letra J, então você pode analisar aí as próximas alternativas e você pode fazer também os exercícios pensando nisso. Quais são os significados e os valores atribuídos às palavras que estão ali dentro das frases. Inclusive, você vai ter que sublinhar, né? Ó, preste bem atenção. Você vai ler cada frase a seguir, sublinhar a palavra ou a expressão que apresenta o sentido conotativo, né? Que é o sentido diferente do comum. E explicar o significado. Então, ó, fiz com vocês até a letra D. Vocês vão fazer aí até a letra J sozinhos, tá bom? Mas se precisar de ajuda, é só falar com a tia aqui no nosso privado, tá bom? Indo agora para a página 15, olha aqui. A gente tem um poema de Manuel Bandeira. Quem é Manuel Bandeira? Manuel Bandeira é um escritor muito conhecido no Brasil. Ele nasceu em Pernambuco e quando ele tinha 16 anos de idade, ele foi morar no Rio de Janeiro. Como ele é considerado um dos mais importantes poetas aqui no Brasil, então a gente tem aqui obras que retratam essa facilidade, essa liberalidade poética de Manuel Bandeira dentro dos nossos livros de língua portuguesa, certo? Então, ele sempre foi uma pessoa muito doente, ele tinha tuberculose, né, que é uma doença assim, que afeta drasticamente o sistema imunológico e respiratório. Então, a obra dele, as poesias dele sempre são marcadas pelo sentimento de pessimismo, de melancolia, de que tudo vai dar errado, porque ele vivia doente, então ele sofria muito. Então, esse poema aqui, chamado Poema do Beco, né, o beco já é um lugar muito apertado, né? Para você ver como é que ele se sentia. Sempre nos poemas de Manuel Bandeira você vai ter esse toque de melancolia dele, né? Então aqui diz assim, Poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Tá vendo? Ele está dizendo assim, o que me importa que tem tantas coisas bonitas para se ver e apreciar, né? O que importa é o que eu estou vendo agora. Eu estou numa situação que eu não tenho saída. O beco é uma situação que a gente não vê saída. Então você vê que dentro de um poema tão curtinho,
a gente consegue perceber a melancolia do autor, né? Então, aqui na letra A, está se perguntando assim, de onde é a paisagem mencionada no poema? Bom, como ele morava no Rio de Janeiro, né, pode ser que se trata de uma, vamos dizer assim, uma paisagem do Rio de Janeiro, porque fala da Bahia, né? Essa Bahia, escrita dessa forma, B-A-I com acento e o A, não é a mesma Bahia, Estado brasileiro. Bahia, Estado brasileiro, é escrito com letra maiúscula e tem um H antes do I. Tá? Então não está falando do estado da Bahia, mas está falando da Bahia, por exemplo, talvez a Baía de Guanabara, né? Que é o litoral da praia, certo? Então aqui você pode dizer que se trata de uma paisagem do Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro a gente conhece uma baía muito famosa que é a Baía da Guanabara, né? Então a gente sabe que pode ser essa. Aqui na letra B diz assim, no poema elementos da paisagem são colocados de forma oposta, certo? Ele vai colocar a beleza e vai colocar a feiura. Ele vai colocar a grandeza, a largueza de uma bonita paisagem com a estreitidão, vamos colocar, né? Com aquela situação estreita, né? Do beco. Então aqui você vai colocar no quadrinho vermelho os elementos que possuem um valor positivo nessa poesia, nesse poema. E aqui no quadradinho amarelo você vai colocar os elementos com o valor negativo. Na letra C está perguntando qual é o sentido conotativo da palavra beco. Bom, beco, nesse poema, está falando a respeito de quê? Um sentimento de falta de esperança, de limitação na vida, de asfixia, de que nada vai dar certo. Um sentimento assim de prisão, sabe, de não ter saída. Então, é isso que o beco significa nesse poema de Manuel Bandeira. E a letra D diz assim, quais os elementos estão sendo expressos no poema? Né? Aqui é uma conversa dirigida que a gente vai promover amanhã na sala de aula, tá bom? Mas a gente agora vai para o nosso segundo tema. Hoje nós temos um outro tema, também falando sobre gramática, né? Nós estamos falando sobre acentuação da regra especial do I, formando hiato com sílaba anterior. A gente vai utilizar justamente a palavra Bahia, utilizado lá no exercício do poema de Manuel Bandeira. Então perceba, a palavra Bahia, aqui exposta, Bahia com letra minúscula, significa a orla da praia, né? O litoral, né? A praia, né, em si. A letra B minúscula, ela indica que é um substantivo, ok? Se fosse Bahia, Estado brasileiro, seria B maiúsculo, teria o H antes do I e não teríamos acento, ok? Mas, como se trata de Bahia com B minúsculo, então estamos falando de um local, né? O nome dado a um local, então é um substantivo. Então aqui nós estamos colocando a separação dessa palavra em sílabas. Quando você for fazer a separação de uma palavra, você vai pegar as suas mãos e você vai bater palmas contando quantas sílabas nós temos. Ó, Bahia. Mais uma vez, Bahia. Então significa que nós temos 3 sílabas e vamos separar o I do A, ok? Quando nós temos 2 vogais juntas, mas quando vamos separar as sílabas, elas não ficam na mesma sílaba, nós temos então aqui um hiato. Mas antes da gente falar do hiato, nós também temos que falar juntamente com isso a questão da tonicidade das sílabas, tá bom? Então, ó, aqui na nossa página 16, temos uma explicação. Como você pode ter percebido, algumas palavras acentuadas não seguem as regras das monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A palavra Bahia é um exemplo disso, pois as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Como explicar então a acentuação dessa palavra? Esta palavra é acentuada porque segue uma regra especial de acentuação, a regra do hiato, que você vai ver a seguir. Já já a gente volta com a regra especial do hiato. Antes eu quero falar para vocês o que é o hiato e o que significa isso, que é oxítona, paroxítona e proparoxítona.
Então, antes de qualquer coisa, eu vou... Olha, eu fechei o livro. Não era pra gente fechar o livro. Deixa eu achar aqui mais uma vez a página que nós estávamos. Estávamos aqui na página 16, não é isso? Pronto, que nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho, certo? Aqui, fique aqui. Aqui, ó, eu quero mostrar isso aqui para vocês. A diferença entre hiato e ditongo, ok? Gente, quando nós tivermos duas vogais juntas em uma palavra, nós vamos ter ali um encontro que pode ser chamado de hiato ou ditongo, depende da separação silábica. Por quê? Se nós tivermos duas vogais juntas, mas que ao fazermos a separação silábica, elas ficarem cada uma no seu quadrado, significa que ali nós temos um hiato. São duas vogais que quando a gente separa as sílabas, cada uma fica na sua casinha. Então é um hiato. Se nós tivermos duas vogais juntas e quando a gente separar as sílabas, essas duas vogais permanecerem juntas dentro da mesma sílaba, aí nós vamos ter um ditongo. Então tá aqui, ó. O hiato vai ser o encontro de duas vogais na mesma palavra, porém em sílabas diferentes. Então a gente tem aqui, ó, saída. Ó, vamos bater a palma para contar as sílabas. Saída. Então aqui a gente percebeu que o A e o I são duas vogais que se encontram. Mas quando acontece a separação silábica, cada uma fica na sua sílaba separadinha. Então é um hiato. A mesma coisa acontece com país e ciúme. Tá vendo? São palavras que demonstram para nós hoje o encontro de duas vogais, mas que quando a gente faz a separação silábica, cada sílaba fica com uma vogal e elas se separam por conta disso. Então a gente tem aqui um hiato. O ditongo, como a gente vê aqui, ó, na palavra peixe, noite e quadra, permanecem juntas na mesma sílaba. Então, se duas vogais permanecem juntas na mesma sílaba, elas então formam um ditongo. E quando elas se separam, formarão então um hiato. Olha só, aqui é a questão da tonicidade, que nós vimos lá então, ó, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são as palavras que a última sílaba será a mais forte. Nós estamos falando de sílabas mais fortes dentro de uma palavra. Como é que você sabe qual é a sílaba mais forte de uma palavra? Você pode fazer uma brincadeira que eu costumo fazer sempre com os meus alunos. Você brinca de chamar aquelas palavras como se fossem nomes de alguém. Geralmente, quando você está brincando com alguém, está jogando bola, está jogando um Free Fire com alguém, a sua mãe vai te chamar, não é? Quando ela te chamar, ela sempre vai enfatizar mais uma sílaba. Essa sílaba é a sílaba mais forte do seu nome. Você quer ver só? Ela vai chamar você assim, ó. Ô Gabriel! O El ficou mais tempo, né? Ela fica mais tempo falando. Quer ver, ó? Ô Raquel! Tá vendo? O Kel ficou mais tempo chamando. Ó. Ô Pedro! Ó, o P ficou mais tempo prolongado o som. Não é isso? Ó. Paulo Natan! O Tan ficou sendo chamado mais tempo. Não é isso? Ô Eric! Ó, o E ficou mais tempo sendo chamado. Então, a palavra, quando você utiliza essa técnica, essa brincadeira, você vai ficar atento à sílaba que ficar por mais tempo emitindo som. Essa vai ser a sílaba tônica da palavra. Você quer ver, ó? Vamos dizer que tem uma pessoa chamada Café. Aí eu vou dizer, ô café! Aí o café, você sabe que é o fé, a sílaba tônica. Se a última sílaba for a mais forte, então ela vai ser uma palavra oxítona, certo? Se ela tiver a penúltima sílaba mais forte, ela será uma paroxítona. Por exemplo, imagine uma pessoa chamada planeta. Aí eu vou chamar, ô planeta! Tá vendo? O tá é a última sílaba, mas o né é a penúltima. Então, se é a penúltima sílaba, será uma paroxítona, certo?
E a proparoxítona? Proparoxítona é a antepenúltima. Vamos dizer que tem alguém que se chame Mágico. Aí eu vou chamar o Mágico. Ô, Mágico! Tá vendo que o Má ficou mais tempo emitindo som? Então, ó, o Có é a última sílaba, o Gi é a penúltima e o Má é a antepenúltima. Se a sílaba que se manter por mais tempo emitindo som for a antepenúltima, então a palavra será uma proparoxítona. Entendeu? Então não é muito difícil. A gente está vendo esses conceitos aqui só mesmo para a gente poder entender o próximo passo aqui dos exercícios, né? Nós estamos aqui, não é isso? Deixa eu ampliar aqui para a gente poder ver um pouquinho melhor, né? Então aqui a gente vai ver agora a regra especial da letra I, no caso aqui do hiato, né? A letra I está sozinha na sílaba, a gente separa como Bahia, o I fica sozinho, né? A letra I está sozinha na sílaba ou ela está acompanhada de outra letra? Ela está sozinha. A sílaba antes do I, acentuado, termina com vogal ou com consoante? Termina com vogal. Então, todas as vezes que você tiver o I, né, que ele vai estar numa sílaba sozinha e ele vai estar, né, acompanhado aí de uma vogal, então, nesse sentido e apenas nesse sentido, o I será acentuado, como na palavra Bahia, tá? Em outros casos, isso não poderá acontecer. Então, esse é o hiato, aquilo que nós já vimos, né? Duas vogais que ficam juntas, mas que quando se faz a separação silábica, cada uma vai para a sua casinha, né? São vogais que vão ficar em sílabas diferentes, ok? Então, agora a gente tem exercícios aqui na página 17, olha essa tirinha que bonitinha, ó. Garfield, tem um rato no porão, e daí? E daí que você deve pegá-lo. E depois o que devo fazer? Prendê-lo por invasão a domicílio? Você é um caso perdido, sabia? Então aqui a gente tem exercícios. A letra A diz assim: o nome do personagem que inicia a conversa é John. O que ele quer dizer com a fala Garfield tem um rato no porão? O que será que ele quer? Você marca o xizinho aí na sua interpretação. Aí aqui temos na letra B: leia a fala do Garfield no último quadrinho. Ele realmente quer saber se deve prender o rato? Explique a sua resposta. Então aqui é pessoal, você pode interpretar e colocar sua resposta aqui, tá bom? Aqui tem outras duas ocorrências, ó, circule na tirinha a palavra daí, separe essa palavra em sílabas, e a letra E, você vai assinalar as afirmativas verdadeiras e não vai marcar as falsas, ok? Beleza, belezinha, belezura? A última que a gente vai fazer hoje é a página 18. Vamos separar as sílabas dessas palavras, tá bom? Depois que separarmos todas as sílabas dessas palavras, nós vamos aqui responder a um questionário de interpretação dessas sílabas, tá bom? Nós vamos ver se em todas as palavras o I forma hiato com sílaba anterior, se quando acentuada a letra I está sempre sozinha na sílaba, ou que outra letra aparece com o I na sílaba tônica. Vamos ver também qual é a palavra que, embora siga a regra de acentuação do hiato, não recebeu acento. Então, qual é a exceção à regra? A exceção à regra é o I tônico seguido de NH, como no caso da palavra rainha, campainha e tainha. Quando a gente tiver o I tônico, né? Ó, rainha, tá vendo, ó? O I é a sílaba mais forte da palavra rainha. Ela fica por mais tempo exalando som, emitindo som. Ó, campainha. Tá vendo? Ó? Esse I aqui é o tônico dessa palavra. Toda vez que você tiver uma palavra em que o I ele é seguido de NH, ele não será acentuado. Tá certo? Então são as regras da nossa... Aliás, são as exceções das nossas regras. Tá bom? E por que as palavras juiz e raiz que aparecem ali no exercício da página 18, exercício 3, não são acentuados? Porque o I não fica sozinho na palavra e ele também não está acompanhado de S. Se o I estivesse acompanhado de S, ele receberia acento. Como ele não está acompanhado de S, e sim de Z, ele não recebe acento. Ok?
Então, nós ficamos por aqui. Esta foi a nossa aula de português de hoje. Espero que vocês consigam fazer aí as atividades. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ali, né, no privado, eu vou te ajudando. Mas nós vamos tentar elaborar aqui conceitos para a gente poder compreender essas regras, né, de acentuação aí do hiato com o sílabo anterior. Tudo bem? Então, um cheiro para vocês. Até a próxima aula. Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, os conceitos de história, tá bom? Então, não deixe de acompanhar aqui os vídeos do canal, tá certo? Beijo para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.